Nós vamos meditar aí no texto do capítulo 1 na sequência, agora, se Deus assim permitir, a partir do verso 15 até o verso de número 23, Colossenses capítulo 1. Enquanto você abre aí ou liga a sua Bíblia, só deixar aqui mais um aviso importante. Nosso Instituto Atos Mineirão está com as inscrições, matrículas abertas e com campanha especial de matrícula. Então, espalhe a notícia, faça antecipadamente a matrícula do seu filho, para você ter uma condição especial, um desconto especial, e nos ajude a espalhar essa boa notícia aí, que tem abençoado tantas e tantas famílias. No ano que vem, a nossa escola alcança as crianças até o Fundamental 1, até o 5º ano do Fundamental 1. Ou seja, estaremos aqui com crianças de 1 ano de idade até 10 anos de idade. E é tão lindo a gente ver como Deus tem aberto esse caminho e nos levado a essa direção, a essa importante direção de dar ênfase ao ensino, um ensino cristão, um ensino com excelência acadêmica, mas que não despreza os valores cristãos. É tudo que nós mais precisamos nos tempos de hoje. Essa deveria ser a missão de todos nós. Não apenas nós que temos filhos e somos interessados na educação por princípio, mas todo cristão deveria se engajar nessa missão de levar em todos os lugares onde está essa ideia de sermos relevantes também no ensino. Essa é a nossa vocação como cristãos. E aqui nós temos tido essa grata oportunidade nesse tempo de termos uma escola que está se preocupando tanto com o ensino acadêmico quanto com a formação do caráter, com princípios cristãos. Nossa escola também, irmãos, tem o reforço escolar. Então, às vezes, uma criança que está numa escola regular, em uma outra escola regular, ela pode vir para cá no turno da tarde. Nós temos também todo um trabalho estruturado para ela fazer suas atividades de para casa, para ela ter um reforço no inglês, para ela ter musicalização, socialização, várias atividades com psicopedagogo, semanalmente, de forma regular. Então, é algo assim muito lindo, enriquecedor e transformador, e nós queremos te chamar a ser parte disso e nos ajudar a propagar essa ideia aí para o máximo de pessoas que você puder. Acompanhe a nossa rede social, visite o nosso site, iatosmineirão.com.br e @iatos, você nos acompanha em todas as ações do nosso Instagram. Pois bem, estamos aí com a Bíblia aberta no livro de Colossenses, capítulo 1. Façamos aí a leitura a partir do verso de número 15. Está escrito: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos
inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na total e plena dependência da sua graça, da sua manifestação, de ouvir a sua voz, de aprendermos de ti. Que nessa manhã o Senhor possa trazer mais segurança ao nosso coração, ao meditarmos aqui sobre quem o Senhor é, sobre o lugar que o Senhor está na nossa história, na história da humanidade, na história do universo. E Deus, faça com que sejamos completamente seguros em Ti. Nos livre de inseguranças, nos livres, Deus, de ficar titubeando acerca daquilo que nos governa, de quem está, de fato, supremo, superior a nós. E nos traga paz por meio dessa reconciliação que o Senhor já providenciou em Cristo Jesus e que está livre, acessível a cada um de nós. Nos traga paz, Senhor. Por isso, nós pedimos ao Senhor que essa mensagem de hoje seja iluminada pelo Seu Espírito Santo, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que qualquer preconcepção ou qualquer pensamento, ó Deus, que seja sofisma, qualquer pensamento cristalizado na nossa mente, Deus, que faça face, que faça barreira ao Evangelho da verdade, que possa cair por terra, Senhor. E, de fato, a gente sair daqui nessa manhã um pouco mais parecidos contigo, transformados pelo poder, por sua graça. É o que nós oramos e é a nossa esperança, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto de hoje aqui, a partir do verso de número 15, na minha Bíblia, eu leio aqui na NVI, o título desse texto, a partir do verso 15, é exatamente a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. E nada mais apropriado para o tempo em que nós vivemos, falarmos aqui sobre a supremacia, a soberania daquele a quem eu e você, pelo menos, dizemos que somos servos, que somos filhos e que nos entregamos a Ele. Aquele a quem eu e você dizemos que é o responsável por nos colocar de pé a cada manhã, porque qual de nós podemos garantir que amanheceremos no dia seguinte? Qual de nós podemos garantir que a vida, essa vida biológica, estará sobre nós daqui a 30 minutos, daqui a meia hora? Nessa semana mesmo, irmãos, eu quero aqui fazer também uma menção honrosa ao nosso amado irmão, pastor Sérgio, que inclusive já serviu conosco aqui na Mineirão, um homem cheio de vitalidade, um homem cheio de vida, um homem que expressava a graça de Deus na vida dele pelo sorriso, pela forma de servir, pela forma de se entregar ao Evangelho. O nosso irmão, amado Sérgio, partiu para o Senhor, com 44 anos de vida. Você olhava para o Sérgio, jamais qualquer pessoa em sã consciência poderia admitir que isso aconteceria na vida dele de uma forma tão repentina, de uma forma tão absurdamente violenta. Em qual sentido? De nos assaltar e, de repente, alguém que estava sentado do nosso lado, não é? Hoje já não é mais. Irmãos, que Deus conforte, né, os familiares. Nós deixamos aqui a nossa menção honrosa e o nosso desejo é que Deus fale aos corações, principalmente da Aline, do Arthur, não é, do filho, do Sérgio, dos seus familiares, seus pais,
e continue consolando, que só o Espírito de Deus traz o consolo completo que nós precisamos. Mas quando nós estamos diante de situações como essa, que nos coloca no limite da vida, pelo menos a vida nesse aspecto que nós conhecemos, nós começamos a pensar e dar valor às coisas que verdadeiramente são as mais importantes, as coisas que realmente são aquelas que devem estar no centro da nossa vida. E eu e você precisamos pensar e nunca esquecer de que o nosso Deus, Jesus, está acima de todas as coisas. Ele é supremo, Ele é superior a todas as coisas. As nossas vidas estão entregues nas mãos dEle. Ele tem o controle. E Ele é bom, e Ele é sábio. Ele é sábio para fazer todas as coisas no tempo certo. E Ele é bom o suficiente para dar boas dádivas aos seus filhos. O nosso Deus não dá pedra aos filhos que precisam de pão. Ele é bom, e Ele é sempre bom. A sua bondade dura para sempre. E nós, então, nesse tempo, estamos vivendo, assim, muitas angústias, muitas inquietações, muitas notícias que tiram a nossa consciência, que nos deturpam, que nos confundem. Nunca se houve um tempo em que tantas mentiras foram espalhadas com tanta velocidade. Nós vemos até as autoridades sem saber o que fazer para conter tamanho grau de mentiras que são espalhadas por todos os cantos. Nós estamos em meio a uma campanha polarizada, em que de todos os lados você vê coisas que rapidamente você percebe que não condiz com o todo da verdade, e isso tem perturbado, causado inquietação nos nossos corações e tirado os nossos olhos do lugar onde ele nunca poderia ter saído, que é de quem verdadeiramente governa as nossas vidas, de quem verdadeiramente é o supremo, de quem verdadeiramente tem a primazia de todas as coisas, de quem verdadeiramente deve nos espelhar, nos inspirar, nos conduzir. Só Jesus pode fazer isso por nós. E Ele fez, e Ele faz. Por isso, hoje nós vamos meditar aqui nesse texto que veio muito apropriadamente nos trazer consolo, ensino, em um tempo como esse. E para contextualizarmos aqui esse nosso texto, nós vimos no início desse capítulo aqui, com a palavra que foi ministrada na semana passada, que é uma nova série que nós iniciamos aqui na nossa igreja, em Colossenses, que trata exatamente do fato de Cristo ser verdadeiramente suficiente. Esse é o título da série de mensagens que estamos estudando aqui em Colossenses. Cristo é suficiente. Nós vimos aqui, na semana passada, rapidamente, para recapitular aos irmãos, e nós seguimos aqui o texto, que havia ali, naquela igreja de Colossos, uma igreja que, diante de todas as igrejas plantadas, não era, talvez, uma igreja expressiva, que necessitasse de uma carta, ou que, possivelmente, alguém pudesse imaginar que essa carta se tornaria a palavra de Deus dentro da Bíblia, em algum tempo. Mas Deus não despreza os pequenos. E Deus falou aos irmãos ali em Colossenses, por intermédio, possivelmente, de uma queixa trazida por Epáfras até Paulo, que estava ali na prisão. Nós encerramos o livro de Atos há 2 semanas atrás e vimos nesse encerramento que Paulo, quando estava preso em uma prisão domiciliar em Roma, ele escreveu algumas cartas, chamadas cartas da prisão, como é o caso da carta de Colossenses que nós estamos estudando, como é também o caso da carta aos Efésios. Então, por essa razão, nós estamos aqui diante de um texto que Paulo foi escrevendo para uma igreja que, apesar de ser inexpressiva diante de tantas outras igrejas grandes, em cidades expressivas, aquilo que essa carta trata é algo excelente, supremo, que exalta quem Cristo é de uma maneira única
dentro do Evangelho, e isso ensina a todos nós. Irmãos, pela introdução dessa carta, nós percebemos nitidamente que dá para discernir quais são os problemas que estão sendo tratados ali com os nossos irmãos de Colossos. Uma igreja havia nascido naquele lugar. Essa igreja, ela era conhecida, e Paulo faz elogios acerca do amor, da fé e da esperança que esses irmãos conservavam. Irmãos, Paulo está dizendo aqui nada mais, nada menos do que é a essência do Evangelho. Porque quando tudo passar, o que vai permanecer é a fé, o amor e a esperança. Ou seja, ele estava falando desse tripé que não pode nos abandonar em circunstância alguma da nossa vida. Estejamos em extrema adversidade, ou estejamos em mais altas alturas, me perdoem a repetição, que nesse caso não é desnecessária, para expressar para você que você pode viver os momentos mais felizes e sublimes da sua vida, ou os momentos mais tristes, depressivos da sua vida. O que não pode faltar é a fé, o amor e a esperança. Essas três coisas nunca podem faltar na vida de alguém que já teve um encontro verdadeiro com Jesus. Fé, amor e esperança. Ou seja, nós estamos diante de uma igreja que já tinha com ela o essencial, que já tinha com ela aquilo que era necessário para ela avançar diante do chamado dela como igreja. E Paulo faz elogios a isso. E ele diz que isso chegou a eles através daquilo que eles ouviram por meio da palavra da verdade, verso 5 do capítulo 1, palavra da verdade, vírgula, o evangelho que chegou até vocês. Irmãos, é tão triste nós percebermos que às vezes as pessoas não conseguem viver a verdade exatamente porque falta o Evangelho, e o Evangelho é a verdade. A palavra da verdade que chegou até nós. Todas as vezes que nós subimos nesse púlpito e lemos a palavra de Deus, e introduzimos essa palavra como oração, você pode ver que repetidas vezes nós oramos pedindo a Deus que abra os olhos do nosso entendimento para que nós compreendamos a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não é compreendida por nós, nós não encontramos a verdade. Nós não encontramos com o Evangelho. E se não nos encontramos com o Evangelho, podemos ficar aqui ouvindo mensagens, semanas após semanas, mas não seremos transformados. Porque só o Evangelho tem o poder de fazer a nossa vida mentirosa se transformar em uma verdade segundo Deus. E quando nós desprezamos que o Evangelho é a única verdade a qual nós devemos devotar a nossa vida, a qual nós devemos nos entregar, na qual devemos depositar a nossa confiança, o nosso coração, a nossa esperança, os nossos desejos, todas as vezes que esquecemos disso, estamos aptos ao engano, porque a verdade está no Evangelho. A verdade para o cristão é Cristo. E essa é uma verdade absoluta. Ela não é uma verdade relativa. Ela não é uma verdade que anda ao sabor das circunstâncias. Ela não é uma verdade que muda conforme as pressões que nós sofremos, conforme as nossas conveniências. Absoluta. É uma verdade absoluta. É uma verdade invariável. É uma verdade que não tem sobre ela sombra de dúvida e variação. É o Evangelho. E é tão triste quando nós percebemos que, às vezes, as circunstâncias que nós vivemos no tempo de hoje nos coloca um tanto distante, porque eu
Não pense que talvez se Paulo escrevesse acerca de nós, ele faria menções tão elogiosas como essas que ele fez acerca da igreja, da inexpressiva igreja de Colossos, por causa da verdade do Evangelho. O Evangelho, a verdade que chegou até eles, através desse homem, Epáfras, que eles ouviram e entenderam. Ouviram e entenderam. Ouviram e entenderam. Vivemos tempos em que as pessoas ouvem e não entendem. E até a verdade se torna algo absolutamente incômodo para nós, porque nós não queremos entender. Queremos ouvir algo que acalente o nosso coração, que esquente as nossas expectativas, mas não queremos entender a verdade que nos transforma, a verdade que nos liberta, a verdade que realinha a nossa vida com o Supremo, com Deus verdadeiro. E Paulo faz elogios a esses irmãos. Mas mais do que elogios, Paulo sabe que o grande desafio de uma verdade estabelecida é ela permanecer constantemente nas nossas vidas. Irmãos, o nosso desafio é permanecer. Eu sei que você ouve a palavra da verdade, mas eu não estou com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quando a verdade é desafiada no seu dia a dia. Quando escolher a verdade te traz prejuízos, te traz sofrimentos, te traz privações, afetam os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor. Eu não estou com você. Eu sei que assim como eu, você também sofre por causa da verdade. E nunca vai ser diferente. Nunca será diferente. Por causa da verdade, sempre sofreremos até que Cristo volte. O texto nos diz claramente que Paulo, tendo consciência de que não havia, o trabalho não estava concluído apenas em aqueles irmãos terem experimentado a verdade, ele diz, olha, eu vou orar por vocês e todos os dias eu não cesso de orar. E qual que era o conteúdo dessa oração de Paulo, irmãos? Ele pedia, verso 9 em seguinte diz, olha, peço para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês vivam de maneira digna. Há uma forma de viver, que eu e você podemos viver, na média, não é? Viver na média é viver a mediocridade. Agora, há uma forma de viver que é excelente. Essa forma excelente é o que o Evangelho nos chama a viver, que é uma vida digna, segundo o Evangelho. Eu e você podemos escolher viver a vontade de Deus e ela nos dignificar. Ou podemos escolher conhecer a vontade de Deus, mas não nos deixarmos ser afetados por ela, e a gente vive uma vida miserável, mesquinha, medíocre, porque não fomos afetados pelo Evangelho. E isso não diz respeito aos bens que você tem, isso não diz respeito ao que você experimenta nessa terra, isso diz respeito a quem você é em Deus. Isso não diz respeito a como as pessoas te conhecem, não diz respeito à sua reputação.
Isso diz respeito ao seu caráter, a como Deus te conhece. Quem Deus conhece acerca de você? Qual você Deus conhece? Às vezes somos muito mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós, não é? Mas deveríamos mais nos preocupar com o que Deus pensa de nós, porque o que as pessoas pensam de nós fala da nossa reputação. O que Deus pensa de nós fala do nosso caráter. E Deus olha para mim e para você e vê essa raça ruim que você é. Ele olha para mim e para você e vê esse traste que você é. E vê as dificuldades que você tem como ser humano. E se você não reconhecer isso, você nunca estará apto a ser ajudado por esse mesmo Deus. O Evangelho é para gente miserável. O Evangelho é para gente pobre. É para gente que reconhece a sua falência como pessoa. E aí precisa de um Salvador. Entende, irmão? Precisa de um Salvador. E Paulo nos deixa com clareza aqui que nós precisamos. O conteúdo da oração de Paulo mostra que nós precisamos ser cheios. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus com sabedoria, com entendimento espiritual, para que isso redunde em uma vida prática, porque a nossa teologia não tem sentido algum se ela não se reverter em uma vida prática, em atos, em testemunho no nosso dia a dia. São coisas que nunca devem estar dissociadas, aquilo que nós conhecemos daquilo que nós vivemos. É um desafio, irmãos, é claro, é óbvio que é um desafio. Testemunhar o Evangelho é o maior desafio das nossas vidas. Por isso que o livro de Atos diz lá, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Por quê? O que mais precisamos de poder nessa vida é para testemunhar. Para testemunhar, nós precisamos de muito poder. Poder de Deus, o Espírito de Deus nos ensinando. E aqui o texto diz que nós somos fortalecidos nisso, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria, mesmo nos momentos de adversidade. E ele encerra essa primeira parte dizendo que ele dá graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da sua herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Irmãos, qual que era a situação que os nossos irmãos aqui, colossenses, viviam, e que tem muito a ver com o que a gente vive também hoje? Eles estavam, apesar de serem elogiosos como igreja, apesar de ser uma igreja que conservava a fé, o amor e a esperança, eles estavam vivendo um grande desafio por causa de um ensino falso, que era incipiente, inicial ali no meio deles, e estava fazendo face ao Evangelho. Eu já disse isso muitas vezes aqui, mas eu vou repetir sempre, enquanto Deus me instruía a fazer isso. Irmãos, o falso, para ter o potencial de nos enganar, ele tem que parecer verdadeiro. Se o falso não parece verdade, ele não nos engana. Tem que parecer verdade para nos enganar. E Paulo está combatendo aqui exatamente coisas que começaram a surgir no meio da igreja e que pareciam ser verdades, pareciam ser coisas boas, mas eram coisas enganosas, que no fim desviavam as pessoas do curso da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação. Quais ensinos eram esses? Começaram a ser infiltrado ali no meio da igreja o que mais tarde foi diagnosticado como o gnosticismo. É bem verdade que o gnosticismo ele é mais
incorporado no 2º século e vai acabar ali no 4º século, não definitivamente, porque até hoje nós temos influências do gnosticismo no nosso meio. Mas o que o gnosticismo fazia, irmãos? Ele fazia o que a gente experimenta hoje, que é um sincretismo religioso. Ele misturava a doutrina, a lei de Moisés, os princípios, os valores judaicos, com princípios ensinados do Evangelho para as pessoas que haviam convertido ali acerca de Cristo, e misturava tudo isso com aquelas religiões de mistérios, de origem grega, que fazia as pessoas acreditarem que o conhecimento, e esse é o sentido da palavra gnose, gnose significa conhecimento, que o conhecimento era algo especial para poucas pessoas, que havia um conhecimento especial, que havia uma relação que era muito mais do que tudo isso que as pessoas haviam aprendido até então. Então eles diziam assim, olha como que o engano opera, olha, é muito bom você seguir a lei de Moisés, é muito legal você ser um bom judeu e seguir esses princípios, é muito bom você entender a Jesus Cristo, nosso mestre, mas tem algo aqui especial que Deus está revelando para algumas pessoas especiais, que você precisa compreender para que você de fato acesse a Deus. Aí essa gnose, esse conhecimento especial, começou a trazer ensinos, infiltrar no meio das pessoas, da igreja, trazendo ensinos que confrontariam o Evangelho na sua essência. O gnóstico, ele pensava que Deus, ele era tão santo, tão maravilhoso, tão majestoso. Já viram esses irmãos que colocam Deus assim, tão santo, que esse Deus de tão santo que ele não pode tocar a nossa realidade, ele não pode visitar um ser humano tão pecador igual eu e você. Porque esse Deus é muito santo, ele é muito limpo, ele é muito separado. Então, o que o gnóstico começou a acreditar e introduzir no meio da igreja? Olha, gente, uma coisa é Deus. Deus, ele está no céu. Ele está separado dessa bagunça que a gente vive aqui. Deus é santo. Ele não se mistura com o pecado. Então, olha, até aqui, onde eu estou falando, parece ser uma verdade. Deus é santo. Deus não se mistura com o pecado, é verdade. Mas o que eles começaram a ensinar? Que Jesus, como homem, não podia ser Deus. Porque o Deus santo não poderia se contaminar com o ser humano pecador no corpo. E olha como que isso é tão terrível, porque é uma influência de Platão, não é? É um platonismo que está sendo levado adiante, entrando na igreja, porque cria que o mundo era separado, o mundo das ideias e o mundo da matéria, e os dois mundos não podiam se misturar. Tanto que a gente vê até nas obras artísticas que expressam esse período ou esse pensamento, a gente vê pintores que pintam Deus lá no alto, uma cruz no alto, que não toca a terra, porque não pode haver essa contaminação. Não pode se misturar. E aí, irmãos, quando eu sou levado a pensar que Deus está separado do homem nesse nível, primeiro, eu não creio que Jesus Cristo é Deus sendo homem. Aí eu já estou completamente fora do que é o Evangelho, porque Cristo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E é exatamente porque
ele é homem, é que ele é o intercessor mais qualificado que eu e você poderíamos ter diante do Pai. Porque ele sabe o que é padecer, porque ele padeceu como homem. Porque, afinal de contas, se Cristo não tivesse sido homem, eu e você poderíamos olhar para ele e falar assim, ele venceu a tentação porque ele era Deus. Então, eu não preciso vencer porque eu sou homem. Esse pensamento gnóstico que começou a introduzir ali na igreja, começou a justificar e influenciar práticas que depois se tornaram assim bem intencionadas em várias áreas da vida do ser humano, da igreja. Por exemplo, o celibato, em parte, está baseado nessa ideia de não se contaminar, porque no pensamento gnóstico, até mesmo a relação sexual é algo que contamina. Se eu quero ter uma vida separada, eu não posso me envolver sexualmente. Agora, por outro lado, extremo, veja como isso é do inferno. Se eu sou influenciado por esse pensamento que Deus é santo e está distante, e eu sou pecador e que essa matéria vai perecer, que o que vai prevalecer é o espírito que vai para Deus, eu começo a ser negligente com o corpo. E começo a pensar assim, olha, se o corpo perece, eu posso beber, eu posso prostituir, eu posso fazer todas as coisas depravadas, porque eu faço isso no corpo. Estou separado daquilo que é bom do Espírito. E as pessoas eram levadas a uma vida promíscua, a uma vida que não cuidava do próprio corpo, que se entregava a toda sorte de pecado por causa dessa concepção. Agora, o que eu quero frisar, irmãos? Eu quero frisar que isso afeta direto a nossa fé, porque, olha, se nós somos influenciados por isso, como que a gente vai crer que Jesus pode ressuscitar? Como que a gente pode crer que Ele ressuscitou? Como que a gente pode crer que Deus reavivou uma matéria, um corpo, um cadáver? Como que a gente pode crer que o Espírito de Deus habita em mim e em você, que somos pecadores, que lutamos contra o pecado? Como que podemos crer que o Espírito é presente em nós e nos ensina todas as coisas? Agora, é triste nós percebermos que a base que trouxe essa concepção, ela continua exercendo influência sobre todos nós ainda hoje, que é exatamente a negação da suficiência do Evangelho. Todas as vezes, historicamente, que a igreja não tem no Evangelho de Cristo a suficiência, ela começa a se misturar com um tanto de outras coisas, com sincretismo religioso, porque nós não cremos que Cristo é suficiente. E isso se reflete em várias áreas da nossa vida. Irmãos, para dar um exemplo mais prático, se você está muito aterrorizado com o fim da nossa nação, depois da eleição da semana que vem, talvez você esteja sendo refém de uma cultura de medo que é um sintoma de que a suficiência de Cristo não é algo muito claro na sua vida. Isso não quer dizer que você não deva ser responsável pela sua escolha, seja qual for a sua escolha. Aliás, irmãos, tem pessoas que pensam que a gente aqui na Mineirão, nós somos isentões, né? Que a gente não se posiciona. Então, eu quero mais uma vez deixar claro para todos os irmãos que nós nos posicionamos sim, mas aqui no púlpito nós nos posicionamos ensinando o Evangelho, que é a única verdade que pode nos libertar e nos transformar. Aqui no púlpito, o lugar é de ensinar a palavra de Deus, não é o lugar de fazermos política partidária. Mais uma vez eu digo isso. Agora, se você tiver muita curiosidade de saber em quem eu voto, e qual é o meu pensamento sobre isso, pode me perguntar fora do púlpito, eu falo. Tem um monte de irmão aqui que sabe como que é o meu posicionamento político. Não tem problema nenhum, você pode me perguntar, eu vou falar.
sem qualquer constrangimento e sem qualquer medo de errar, porque nós estamos numa situação que o erro é muito evidente e muito possível e até provável, seja qual for o lado que você estiver aderindo, principalmente qual for a expectativa do seu coração. Conforme a expectativa do coração que você tenha, eu posso garantir que você já errou. Mas, irmãos, é disso que nós precisamos entender. O Evangelho é que nos liberta, o Evangelho é a nossa suficiência. Nós temos um Deus que está sobre nós, que age sobre nós, que governa todas as coisas. Nós não somos irresponsáveis por isso, mas nós não somos conduzidos pelo medo, nós não somos conduzidos pela mentira. É o Evangelho da verdade a pauta da nossa vida. Tenha você ou não problema com a verdade, o Evangelho nos ensina assim, e é assim que nós ensinamos, irmãos. O Evangelho é o Evangelho da verdade. E o gnosticismo, assim como o que nós experimentamos hoje, é uma mistura de tantas coisas que você não consegue mais discernir o que é. Um tanto de irmão perdido, fala, mas e aí? Não estou entendendo mais nada. É ou não é? O que é? O que não é? O que é a verdade? O que não é a verdade? Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos encontrar os benefícios aqui que Paulo orava por aqueles irmãos, para eles serem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Veja bem que Paulo, na oração dele, ele usa da linguagem do problema que eles estavam tendo, né? Porque eles estavam tendo problema com a gnose, com o conhecimento. Então, ele usa da linguagem que falaria àqueles irmãos, olha, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento, que vocês sejam fortalecidos, que vocês tenham capacidade de dar graças a Deus, sejam agradecidos, dignos de fazer parte dessa herança na luz, porque também essa ideia de luz e trevas era algo muito explorado pelo gnosticismo, e Paulo usa também dessa linguagem, porque, de fato, a insatisfação e a ingratidão é algo que nos faz, como cristãos, sermos insaciáveis por novidades. Não é? A gente quer uma coisa nova, porque a gente é ingrato. A gente é insaciável em querer novidades por causa da nossa ingratidão. A gente não consegue olhar para o Evangelho e ver que tudo que a gente precisava, a gente já tem. Agora é viver a prática dentro dessa responsabilidade, nas escolhas que a gente faz na vida, e não nas escolhas que nós fazemos de 2 em 2 anos, para prefeito e vereador, ou para presidente, governador, deputado, enfim. São escolhas do dia a dia, que inclui também essas escolhas políticas, envolvidas por pensamentos partidários, por pautas, por planos, que todos devemos discernir para escolher aquilo que seja melhor, ou aparentemente menos mal, ou que não afete a nossa consciência, que não nos escravize. E eu e você, como irmãos, como cristãos, não somos censores de ninguém. Nós vivemos uma semana aí que falamos muita censura, mas eu e você não podemos enquadrar ninguém. Não somos chamados para isso, para ficar enquadrando as pessoas. Leve o Evangelho, leve o conhecimento que liberta. E não seja um censor de ninguém. Viva a consciência do Evangelho verdadeiro. É o que a palavra nos convida a fazer. O que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele já nos libertou do império das trevas e já nos transportou para um novo reino. E Ele nos mostra quem é que está no governo, exaltando
o Senhor Supremo. Veja, no versículo 15 a 17, ele exalta Cristo como o Supremo da criação. Ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Percebam que Paulo tem uma intenção muito clara aqui de mostrar que Cristo é o Deus encarnado. Isso combate a ideia platônica de que Deus não poderia se encarnar. Cristo é a visão, o visível do Deus invisível. Todas as coisas são por Ele e para Ele. O texto diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Isso não é necessariamente a ideia de que Ele foi o primeiro criado, não é isso. A ideia que enfatiza aqui é que Ele é o herdeiro de Deus o Pai. O primogênito é aquele que tem a primazia de todas as coisas. Ele tem a primazia de todas as coisas. Ele é o primeiro. Quer combater a ideia exatamente aqui daquela doutrina falsa de que havia anjos que eram intermediários entre Deus e os homens. Era algo que o gnosticismo também começava a ensinar. Que não era suficiente apenas ter Cristo, que havia um mundo espiritual governado por alguns anjos, não é? Essas potestades, que nós não negamos que existem, mas elas eram colocadas num status como se a obra de Cristo não fosse apenas a obra de Cristo suficiente para vencer. E aí você precisava ter um culto aos anjos, um conhecimento especial sobre esses anjos. E quem detinha esse conhecimento especial se tornava alguém superior, que influenciava, que ditava regras, comportamentos. Todo mundo queria conhecer quem tinha essa gnose. E de repente, irmãos, no nosso meio é a mesma coisa. Parece que tem algumas pessoas que têm uma gnose especial. Porque eu e você não cremos na verdade do Evangelho e na suficiência de Cristo. Aí nós precisamos consultar gnósticos para saber de um caminho que já está escrito, de uma verdade que já nos foi revelada, porque o sacerdócio é universal. Deus se revelou a todos. Não tem um conhecimento especial para determinadas categorias de pessoas. A mesma Bíblia que eu tenho é a que você tem. Que é a mesma Bíblia do homem mais santo que você conhecer e mais piedoso. Esse é o Evangelho da verdade. Não fique categorizando pessoas. Não fique estimando pessoas. Não fique criando monstros a partir da sua atitude. Porque, às vezes, nós criamos esse gnosticismo novo, moderno, em atribuir poderes a pessoas que elas não têm. E essa dinâmica destrói, essa dinâmica esconde Deus, essa dinâmica esconde o Evangelho verdadeiro e nos priva da paz que eu e você precisávamos estar experimentando, que é o objetivo dessa obra de Cristo. Ele é o primogênito de toda a criação. E o texto continua nos dizendo que Ele também tem soberania sobre a sua igreja. Ora, se até o verso 17, a soberania dele é sobre toda a criação, o verso 18 em seguinte diz, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Há uma união orgânica e inseparável entre a igreja e Cristo. De modo que o corpo não pode seguir uma determinação diferente daquela que é do cabeça. Não é orgânico eu e você como igreja fazermos aquilo que Cristo como cabeça condena.
Porque há uma união indissociável, orgânica, de corpo, entre o cabeça e a sua igreja. E ele é a autoridade máxima, suprema da igreja. De modo que qualquer oficial da igreja, inclusive eu, que te ensinar algo que não corresponde àquilo que o cabeça diz, você rejeita em nome de Jesus. A igreja só tem um dono, irmãos. Só um que morreu por ela, mais ninguém. Eu não morri pela igreja e nem pretendo fazer isso. Você não fará isso. Jesus já fez, acabou. Está consumado. Ele tem supremacia sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. O texto diz que ele é o cabeça do corpo, que a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A ressurreição já começou. E eu e você estamos esperando por essa ressurreição. Um dia todos nós vamos ressurgir. Mas Jesus, ele foi o primeiro. O primeiro lote da ressurreição já aconteceu, irmãos. Nós vamos estar no segundo ou no terceiro lote. Fica tranquilo, viu? Você está guardado nessa verdade do Evangelho. Cristo é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é supremo em tudo, porque ele foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos. E o texto continua: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Perceba como que para um gnóstico é difícil entender que um corpo que sangra pode ser instrumento de salvação para a vida dele. Que Deus sangra o seu filho na cruz do Calvário, e aquela condenação, aquela morte, nos traz a vida, porque Deus se agradou que fosse dessa forma. Deus fez a plenitude habitar nele. Você quer conhecer algo que é pleno? Conheça Cristo. Ele é a plenitude de Deus, e só por ele todas as coisas podem ser reconciliadas. O Evangelho, gente, é esse movimento de reconciliação. Sabe um ministério que eu e você temos, que todo cristão tem, e que resume todos os outros ministérios que nós temos? Se chama Ministério da Reconciliação. Sabia disso? Eu e você somos chamados para reconciliar, para sermos parte da missão de Cristo, que está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra, todas. A igreja militante, a igreja triunfante, os que já morreram, os que vão morrer, todos estão nele, todos estão debaixo da autoridade dele, todos estão sob a supremacia dele, porque nele habita toda a plenitude, e a obra de Deus vai ser concluída com a reconciliação de todas as coisas nele. E aí sim, quando isso acontecer, a gente vai experimentar o que o texto está dizendo, a paz. A paz. Por enquanto, eu e você não experimentamos a paz plena, porque as coisas não estão plenamente reconciliadas. Mas isso vai acontecer. E para finalizar, eu e você precisamos entender o que diz o verso 21 em seguinte: antes vocês estavam separados de Deus, esse era o estado de morte, meu e seu. Todos estávamos separados de Deus.
Essa é a realidade. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas, conjunção adversativa, né? Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Eu e você estávamos mortos, mas em Cristo fomos reconciliados. Já fomos reconciliados. E um dia experimentaremos a paz completa de toda a reconciliação. Mas qual que é a finalidade disso? O texto diz: para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Desde que. Aí, por causa desse desde que, alguns pensam assim: olha, então Paulo está dizendo que a gente precisa fazer algo para garantir a nossa salvação? Irmãos, eu não quero entrar nessa polêmica, mas uma coisa é fato. A perseverança dos santos é uma resposta daqueles que são salvos. Aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, eles perseveram. Eles perseveram. Eles perseveram. Eles se mantêm firmes. Eles buscam a constância. Eles estão livres das dificuldades? Não. Mas eles se mantêm firmes, buscando a constância. E Paulo encerra esse texto dizendo: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. De qual evangelho eu e você nos tornamos ministros? Será que é o evangelho que Paulo prega aos nossos irmãos em Colossos? Ou será que é um outro evangelho que eu e você escolhemos nos tornar ministros? Sabe por quê, irmãos, nós precisamos fazer essa reflexão? Porque tal como Paulo ensinou a Timóteo, lá em 2 Timóteo, não precisa abrir o seu texto, mas está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 12 a 14, e também do 4, 2 Timóteo 4, 2 e 3. Nós vemos lá que a vida piedosa, está escrito exatamente isso, que a vida piedosa, ela gera para nós uma perseguição. 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é uma realidade. Todos que viverem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas cuidem e abram seus olhos, porque nem tudo que as pessoas chamam de perseguição é perseguição por causa de Cristo Jesus. A maioria das adversidades que nós sofremos são por causa das nossas atitudes e não por causa do Evangelho. Mas aqueles que vivem piedosamente, eles sofrerão perseguição. E o texto diz que, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles irão de mal a pior. Mas, às vezes, a sensação que a gente tem não é essa. Às vezes, a sensação que a gente tem é que vale a pena enganar. Porque a gente está vendo a vida por uma régua muito curta. Estamos tendo uma percepção muito pouco espaçada do que é a régua do Evangelho. O engano não vale a pena, irmãos. A verdade é o que nós somos chamados para viver. E o texto, para encerrar, Paulo dá uns conselhos ali para Timóteo. Ele diz: permaneça, Timóteo, nas coisas que você aprendeu. Naquilo que você aprendeu. E ele diz, no capítulo 4, do verso 2, pregue a palavra.
Irmãos, é o que nós temos nos esforçado para fazer aqui. Eu sei que às vezes isso dói a quem ouve, mas é a verdade. Nós estamos nos esforçando para pregar a palavra. É o conselho que Paulo deu para Timóteo: pregue, 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois, preste bem atenção, verso 3, 2 Timóteo 4:3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Nós vivemos esse tempo. A verdade tem se tornado insuportável. Insuportável. E as pessoas têm amado mais a mentira do que a verdade. Eu tenho a convicção absoluta, meu irmão, não tenho dúvida nenhuma, que se essa mensagem de hoje aqui fosse uma mentira, ela teria 10 vezes mais compartilhamentos e publicações do que costumeiramente você faz ao revisitar aquilo que nós pregamos aqui e que nós publicamos nas redes sociais e que te desafiamos a levar uma mensagem do Evangelho a outras pessoas. Mas se estivéssemos falando uma mentira, ela teria muito mais poder de espalhar do que a verdade do Evangelho. Fique de pé no seu lugar. Que eu e você possamos ser comprometidos em pregar a palavra da verdade que temos aprendido. E que eu e você estejamos cientes que já estamos vivendo o tempo em que não é suportável mais a sã doutrina.